Graça e paz, que a mão maravilhosa do Senhor esteja sobre a sua vida neste dia. A Bíblia diz: este é o dia que o Senhor nos fez, nos regozijemos e nos alegremos nele. Eu tenho certeza que todos nós, todas as pessoas que estão aqui, têm pelo menos um motivo de dizer glória a Deus, graças a Deus por esse dia. Quantos de vocês tiveram uma semana abençoada? Deus é maravilhoso, né? Nós já cantamos muito aqui, já louvamos o Senhor, já adoramos o Senhor, e o privilégio de participar de uma ceia, na medida em que a ceia é ministrada, Deus vai curando pessoas aqui dentro, né? Então é assim que o Espírito de Deus se manifesta na nossa vida, e as coisas começam a acontecer de uma maneira extraordinária, porque todas as vezes que vamos à presença de Deus, alguma coisa diferente acontece na nossa vida, né? Não sei quantos creem nisso, mas Deus é maravilhoso. A gente sempre gosta de usar o futuro, né? A Bíblia diz assim, Jesus disse: onde estiver 2 ou 3, aí eu... A gente diz o futuro, estarei, mas se você olhar na sua Bíblia, está assim: eu estou no meio deles. Então Ele está aqui conosco. O título da mensagem de hoje é Da Promessa à Provisão. Da promessa à provisão. Eu gostaria de ler com você, meu querido irmão, minha irmã, em Êxodo capítulo 15, versículo 26, só um versículo. Êxodo capítulo 15, versículo de número 26. É um texto curto, já bem conhecido, é uma promessa de Deus para os filhos de Israel, e é uma promessa de Deus também para a nossa vida, a aplicação nos dias de hoje, a maneira como Deus fala de uma maneira extraordinária a cada um de nós. Êxodo capítulo 15, versículo 26 diz assim: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Glória a Deus por isso. Eu vou repetir esse texto, irmãos, guarde bem aí. É uma promessa, a Bíblia é cheia de promessas, são milhares de promessas. Algumas são condicionais, aquelas que o Senhor vai fazer a parte dele, e Ele entende que a igreja, você e eu também, nós vamos fazer a nossa parte. Então Ele diz assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Feche os seus olhos agora. Pai querido, nós lemos uma promessa da Tua palavra sobre as nossas vidas. O Senhor lançou essa promessa há muitos anos, Senhor. Mas hoje o Teu Espírito nos faz entender que se ouvirmos a voz do Senhor, se os nossos ouvidos estiverem atentos à voz do Senhor, e se seguirmos a orientação da Tua palavra, e andarmos em retidão diante do Senhor, o Senhor honrará todos aqueles que se manifestarem com essa atitude coerente diante da Tua presença, Senhor. Portanto, Senhor, abençoa essa mensagem tanto na entrega quanto na recepção, e que o Teu nome seja honrado e glorificado para a glória do Senhor. Nós Te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, há um princípio divino nas Escrituras chamado promessas, problema e provisão. São 3 P's. A gente sempre lembra da primeira, promessa, e lembra da última, provisão, mas no meio tem os problemas, tá? E Deus não vai tirar os problemas, porque Ele vai usar os problemas para nos preparar para que a gente chegue lá na provisão. Então isso é importante. Então,
Quantos de vocês aqui, levante as mãos, tem promessas de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família? Glória a Deus. Olha quantas promessas. Aliás, a Bíblia, eu já falei, tem milhares de promessas, né? Então é assim, Deus lhe dá uma promessa, você enfrenta um problema, e a forma como você reage a esse problema, sabe o que acontece? Determinará a rapidez com que você chegue lá na provisão. Então a nossa parte é importante, mas nós somos a geração que desaprendeu a ouvir a Deus. Nós somos a geração que não ora mais. Nós agora mandamos o WhatsApp para todo mundo, só não mandamos para Deus porque Ele não mandou o DDD dele para vocês. Mas a gente não quer orar, a gente quer mandar o WhatsApp para todo mundo, só mensagens. E não temos tempo para ouvir Deus. É impressionante essas coisas como acontecem, né? E todos nós enfrentamos problemas. Você pode ser o crente mais espiritual dessa igreja. Você passa por problemas. Os homens de Deus também passaram por problemas. E quando você estiver passando por problema, nem sempre significa que você está errado, ou que você está errada, ou que você está em pecado. Muitas vezes faz parte do treinamento de Deus. O pastor David Wilkerson disse que Deus fez uma escola especial, e nessa escola passam todos aqueles que precisam ser conformados à imagem de Cristo, para que ele saia da promessa e chegue lá na provisão. Então os problemas vêm, e são muitos, e você não precisa orar para vir problema, meu irmão, você sabe disso. Os problemas vão chegando, né? Tem uns que quando Deus faz a promessa, aparece um problema, mas às vezes é uma série de problemas, e você tem que entender que a nossa maturidade espiritual vai cooperar com Deus, para que Deus lhe tire o mais breve possível desse problema, porque ninguém gosta de ficar sofrendo. A gente precisa cooperar com Deus, isso é importante, e nós não queremos ficar nos problemas, sabe por quê? Os problemas expõem a nossa fraqueza, expõem a nossa limitação, mostra que nós somos pequenos, e que nós precisamos ter hombridade de conversar com Deus e de ouvir a voz de Deus. Deus falou isso para o seu povo no Egito. Eles poderiam, ao receber a promessa, passar 40 dias para chegar na terra prometida, mas eles passaram 40 anos. Quantas pessoas aqui dentro têm menos de 40 anos? Levante as mãos aí. Olha aí, parece que é menos da metade, essa igreja aqui já está mais madura, né? Meu irmão, 40 anos, andando em círculos, sem ouvir a voz de Deus, sem guardar os mandamentos, e Deus dizendo para ele: eu quero estar com vocês continuamente, e eu quero curar as enfermidades no meio de vocês. E eles faziam o que queriam. Era difícil, irmãos, era difícil, e Moisés levando aquela turma toda. Uma hora eles diziam: Moisés, não era melhor a gente ficar no Egito, porque lá a gente se sentava ao redor das panelas de carne, era muito churrasco, e agora nós estamos no Egito, aqui não tem o que comer, Deus só manda o mesmo cardápio, todo dia, um tal de maná, e às vezes ainda a gente reclama pelo aquilo que está recebendo, e Deus sempre dizendo: eu estou dando a você aquilo que você precisa para o dia de hoje. Muitas vezes Deus pode não lhe dar o supérfluo, mas o necessário Ele nunca vai deixar faltar. Ele vai prover todas as coisas no tempo certo, porque Ele é o Deus da provisão. Assim como Ele é o Deus da provisão, Ele disse: eu também sou o Jeová Rafá, eu sou o Deus que cura, e eu quero estar no meio de vocês, porque Moisés não tem médico aqui no meio desse povo, não tem clínica, não tem Mário Gatti, não tinha o hospital das clínicas da Unicamp, mas tinha a mão de Deus cumprindo promessa na vida deles, e eles tinham que entender que tinha as promessas, e eles precisavam ver. Os problemas acontecem com as pessoas boas, com as pessoas más,
Tudo isso faz parte da adversidade de Deus. E toda vez que você estiver enfrentando um problema, provavelmente você vai parar para lembrar: opa, tem alguma promessa de Deus para mim. Eu estou tão focado no problema que eu não consigo ver a mão de Deus. Eu estou tão focado no problema que eu não consigo entender qual é o tamanho da promessa de Deus para a minha vida. Que coisa interessante. Se você estudar na Bíblia, por exemplo, a vida de José no Egito, você vai ver que coisa interessante. Era o filho predileto. Um filho predileto gera ciúme dentro de casa. É um problema sério. Então ele era odiado pelos irmãos. E eles foram para o campo uma vez, e depois José disse assim: olha, eu tive um sonho, Deus me mandou um sonho, que nós estávamos atando feixes no campo, o de vocês se curvavam perante o meu. Se aquilo ali, se o ciúme já era pequeno, calcule agora. Eles disseram: não, nós vamos vender por qualquer coisa. Venderam José com 16 anos. Mas escute a história. José não se queixou, José não murmurou, José continuou ouvindo a voz de Deus, porque ele sabia que depois da promessa viu o problema, e o problema começou grande. Foi vendido para a casa de Potifar. Chegando lá, onde ele chegava era uma bênção. O crente tem que ser assim: onde você chegar, você tem que ser uma bênção. O meu pai dizia assim: crente não tem que estar correndo atrás de bênção, crente tem que ser uma bênção. Quantos recebem essa palavra nessa manhã? Nós temos que ser uma bênção onde você andar, onde eu andar, uma bênção. Ele chegou na casa de Potifar, se tornou o mordomo favorito, uma bênção. Teve que sair de lá por causa de uma mentira da esposa de Potifar, mas ele não murmurou. Sabe para onde ele foi? Para a prisão. Se era ruim, ficou pior. Mas a Bíblia diz que até lá ele honrava o Senhor, e ele se tornou o prisioneiro favorito também. E Deus tira José de um lugar tão difícil, que gera tanta frustração para as pessoas, e coloca José como governador do Egito. Eu nunca vi um caso desse assim. Só na Bíblia nós encontramos isso. Isso me faz lembrar as palavras do escritor Tozer. Ele disse: é impossível Deus usar um homem profundamente ou uma mulher sem que primeiro a machuque ou o machuque. Talvez se você esteja passando por uma dificuldade grande, você esteja entendendo que você está numa fase. Ou você está ouvindo a promessa, ou você está passando pelo problema, ou você está recebendo a coroa lá na frente, que é as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Mas o importante é entender, e ele fez isso. E olha só, irmãos, olha que coisa tremenda. Quando Deus levou a provisão para o Egito por meio de José, sabe o que aconteceu? Os irmãos dele estavam com fome. Isso já se passavam 40 anos. Todos já eram avós. Todos. José, os irmãos todos. Que José era um dos mais novos da família. Todos eram avós. E quando eles chegaram lá para pedir comida a José, José reconheceu os irmãos. E a Bíblia diz que José chorou. Sabe por que José chorou? Por causa da incredulidade dos irmãos que não aceitavam o perdão por 40 anos. Quantas pessoas estão travando a bênção de Deus para a sua vida porque não conseguem perdoar? Oram e não recebem a cura. Tem filhos que não honram pai e mãe e não conseguem passar no vestibular, porque está travando a bênção de Deus em suas vidas. Tem homem, tem mulher que não está recebendo a bênção de Deus, porque você está com pendência com seu cônjuge. E nesta manhã Deus está trazendo à sua mente, ao seu coração, uma palavra para destravar o seu destino, porque o seu destino é eterno, e Deus não quer que você passe por aqui e fique parado ali. Tem gente que fica parado, lambendo as feridas, e ainda fica culpando Deus. E Deus dizendo assim: se vocês ouvirem a minha voz, e guardarem os meus mandamentos, então alguma coisa vai acontecer. São as promessas condicionais, como ele disse lá no livro de Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei
as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer fazer essa parte, e a sua parte, e a minha parte. Nós vamos esperar quanto tempo? Igual os irmãos de José que esperaram 40 anos para receber uma bênção. Eu quero destravar logo, mas às vezes o caminho mais rápido é o mais duro para a gente, e a gente precisa ter coragem de destravar. E Moisés e José abraçou os irmãos. Depois de 40 anos eles foram receber perdão naquela hora, quando o perdão já tinha sido oferecido lá atrás. Ficamos dessa forma. Cada caso nos leva a uma experiência, e quando passamos pelo problema, nós fazemos a seguinte pergunta: confiamos ou não confiamos em Deus? Nós temos que confiar em Deus que leva o nosso caminho. Isso eram as palavras de Hudson Taylor, que era um pregador inglês, que Deus usou para evangelizar a China. Ele disse assim: existe um Deus vivo, Ele fala por meio da Bíblia, e depois que Ele fala por meio da Bíblia, Ele é verdadeiro em suas palavras, e Ele quer cumprir todas as promessas na sua vida. Taylor disse: eu não posso sair de casa sem declarar essa frase, porque o Deus que declarou uma promessa para a minha vida, se vier um problema, Ele vai me dar o escape, e aí eu vou chegar na provisão. E quer mais? A cereja do bolo: toda provação tem um limite. Se você conversar com um piloto de avião, ele diz assim: as turbulências vão ficar para trás, eu vou passar por elas e vou para frente. As turbulências ficam para trás. A gente precisa entender isso aí. Eu me lembro que uma vez, ouvindo uma palestra de um comandante lá em São Paulo, ele disse assim: olha, na hora da turbulência, o piloto precisa passar segurança para os passageiros. O que é que ele faz? Ele reduz um pouco a velocidade do avião, inclina o avião, a proa, para que ele não amenize, e depois ele busca outras rotas diferentes para encontrar o caminho certo. É a mesma coisa. Toda vez que você estiver passando por uma tribulação na sua vida, toda vez que você estiver passando por uma turbulência na sua vida, pare um pouco, levante os seus olhos para Deus e procure o caminho certo, porque Ele vai guiar você até a provisão lá. Deus vai guiar você à provisão. Deus vai nos guiar à provisão. Você pensa que Davi não passou dificuldade? Eu vi uma vez um pastor pregando e disse assim: quem tinha filhos igual de Davi não precisava nem de Satanás na vida para perturbar. Difícil, irmãos, mas era um homem de Deus. Quanto maior a tribulação, quanto maior o problema, mas Deus está preparando algo maior para você ali na frente. Ele disse no Salmo 10: por que permaneces afastado de mim, Senhor? O homem que andava com Deus escreveu a maioria dos salmos da Bíblia. Ele já diz isso: tu te afastaste de mim, Senhor. Ainda no versículo 10 ele diz: por que te escondeste de mim? No Salmo 22 ele diz: por que me abandonaste, Senhor? E no Salmo 43 ele diz: por que me rejeitaste? Que coisa difícil. Olha só, a mesma coisa aconteceu com Asaf no Salmo 77. Ele disse assim: Senhor, eu oro, os meus olhos nem pregam, passo a noite toda de madrugada acordado. Aí ele disse assim: por acaso caducaste a tua promessa para com a geração e deixaste de ser benigno? Asaf parou um pouco e diz assim: isso era a minha mente. Depois eu pensei, me lembrei dos feitos do Senhor e vi o quanto Deus tem sido fiel na jornada da minha vida. Toda vez que você estiver com perguntas e interrogações a respeito de Deus, pare e lembre-se do seu passado. Quem era você e quem é você hoje? A mudança é grande, não é? A mudança é grande. Deus faz assim mesmo. Deus consegue mudar a vida de uma pessoa e nos dá uma nova perspectiva de vida. Nós temos que dizer isso a Ele. E as tribulações que Deus coloca na nossa vida tem um limite. A Bíblia diz, está lá no livro de Coríntios, Paulo diz assim que nós passamos por várias tribulações, mas Deus é fiel em meio às provações, que a mesma tradução de tribulações
Ele nos enviará o escape. Olha que coisa boa, eu já sei que estou na tribulação, mas Ele não vai mandar um escape? É uma promessa dEle. Ele já mentiu para você? A Bíblia diz, Deus não é homem que minta. Ele disse ao profeta Jeremias, eu velo por toda palavra que sai da minha boca. Deus honra cada palavra em cada instante. E é isso que nós precisamos entender, que existem 3 condições para que você saia do problema e vá para a provisão. Número 1, escute a voz de Deus. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Mas nós não queremos ouvir. Nós temos um dom novo. Segura essa aí, viu? É o dom novo. É o dom da escuta seletiva. Eu só escuto o que eu quero. Deus fala, eu disse, não, isso aqui não. Era igual, tem um crente lá na Paraíba, que ele lia a Bíblia assim, ó. Ele dizia, vamos ver o que Deus vai falar hoje. Abria a Bíblia, caía na genealogia. Ele disse, não, Deus não falou ainda. Aí saía puxando as páginas, abria, aí lia, não entendia, disse, Deus ainda não falou. Até chegar no versículo que ele dizia, agora Deus falou. Como se Deus trabalhasse com passos de mágicas. A Bíblia diz que Ele trabalha com princípios. O princípio é ouvir. Deus fala de várias maneiras. Ele fala através da palavra, Ele usa servos, e Ele fala de uma revelação direta ao seu homem interior. Ele fala o seu coração também. Uma vez o meu pai pregando disse assim, ele fala, quando as pessoas não querem ouvir, ele usou a jumenta de Balaão para entender e explicar para as pessoas que não estavam entendendo. Ele fala de várias maneiras. Nós geralmente não gostamos de ouvir, nós falamos mais. Temos uma boca e 2 ouvidos, mas a gente fala mais do que escuta. E quando Deus está falando, a gente tem o dom da escuta seletiva. Eu só escuto aquilo que eu quero. Ponto final. É difícil. Deus disse para Jonas, vá para Nínive. Ele escutou Nínive? Ele escutou, mas disse, não, eu acho que eu entendi diferente. A tradução é Jope, aqui é outra coisa. Ele foi para Tarsis, foi para outro lugar. Não era exatamente o que Deus estava falando com ele. Ouvir a voz de Deus, meus irmãos, é um privilégio. As pessoas escutam hoje a voz de tudo, a voz da desconfiança, a voz do medo, a voz da frustração. E poucos param para ouvir a voz de Deus. Nós obedecemos a voz de Deus, não deveria, para obedecer, não deveria ser por obrigação, mas por amor. Seguimos e ouvimos a voz de Deus porque confiamos e sabemos quem Ele é na nossa vida. Isso é muito importante. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 7 a 10, eu não vou ler aqui. Ele disse assim, que foi até o 3º céu, e ele viu coisas que não podem ser contadas para o mortal. Aí ele disse assim, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Aí ele disse, 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim. O apóstolo Paulo tinha uma oração boa, não tinha, irmãos? Tinha, ele orou 3 vezes, sabe o que Deus disse? Oração número 1, não. Paulo pode continuar. Oração número 2, não. Oração número 3, não. Você já levou um não de Deus alguma vez? Quando Ele der um não para você, é que Ele está livrando você de um abismo. Ele está livrando você de coisas erradas, que vai ser muito complicado para você lá na frente. E sabe o que foi que Paulo disse? Aí eu entendi. Que o Espírito de Deus se manifesta na fraqueza, e quando eu sou fraco, aí é que eu estou forte, porque o Espírito de Deus está se aperfeiçoando na minha vida, né? Ele agradece a Deus, ele diz, eu tenho prazer nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo.
porque ele sabia do compromisso que tinha com o Senhor, sabia ouvir a Deus. Que coisa interessante. Sabe o que Charles Spurgeon dizia sobre essas pessoas? Pessoas que estão na tribulação, ao invés de reclamar, entendem um propósito de Deus. Ele dizia, essas pessoas são as obras magistrais de Deus. A minha oração nessa manhã vai ser essa, que a sua vida seja uma obra magistral de Deus. Que quando você passar pela tribulação, ao invés de você reclamar, dizer, Senhor, eu quero sair mais rápido, estou aqui contigo, quero ouvir a tua voz, meu ouvido está atento, é isso que eu preciso fazer. E a Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo 34, 19, você sabe disso, o justo passa por várias aflições, ou várias adversidades, mas o Senhor o livra de quantas? De todas. Há promessas que são condicionais, há outras que não são condicionais. Ele está dizendo que o justo passa por várias aflições, mas o Senhor vai livrar a sua vida. Essa é a primeira condição de Deus para que a bênção contínua esteja sobre você, para que Ele mova a sua vida do problema até você chegar na provisão. Segunda condição de Deus, Ele pede para fazermos o que é reto, obedecermos os seus mandamentos. Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardar os seus estatutos, a provisão vem, e vem rápido, irmãos. Mas é importante que nós precisamos fazer o que é reto, tá? Os filhos de Israel, 40 anos no Egito. Por que 40 anos? Deus não queria 40 anos. Eu acho que Deus deve dar um galardão especial para Moisés, porque era um negócio para resolver em 40 dias, no máximo em 2 meses, foram 40 anos, gente, uma parte da vida de Moisés. Como Tozer disse, o homem que viveu 120, 40 anos no Egito, ele pensava que era alguém. Nos outros 40 anos, quando ele foi apacentar os rebanhos do seu sogro, ele descobriu que ele não era ninguém. E nos últimos 40 anos, ele aprendeu a ser usado por Deus, porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. É aí quando nós entramos e demonstramos a nossa maturidade espiritual, quando ouvimos a voz de Deus. E isso é interessante, irmãos. Vocês acham, a gente diz assim, o homem mais paciente da Bíblia foi quem? Jó, todo mundo diz Jó, né? Mas olha, pensa um pouquinho aqui. Às vezes eu penso que foi Moisés, sabe? Moisés estava lá, dizia, Moisés, vamos embora daqui. Lá tinha as panelas de carne, lá tinha as cebolas do Egito, para que a gente enfrentar o mar vermelho, não era melhor lá, porque pelo menos tinha sepulcro para enterrar esse povo todo? Nós vamos morrer aqui submersos. Só murmurava, só andava, nem andava para trás ali, não ia para frente um negócio desse. E às vezes, quando estava adorando os ídolos, a mão de Deus ia pesar, Moisés se colocava na frente deles e dizia, Senhor, ou tu perdoas o pecado deste povo, ou então risca o meu nome do livro da vida. Que coragem, irmãos. Se fosse nos dias de hoje, a oração de Moisés poderia ser outra. Senhor, garante o meu nome no livro da vida, garante da minha família, e os que não quiserem, que fiquem por aí. Mas ele se colocava, risco meu, mas perdoa o deles. Que homem paciente era esse, né? Então é assim que Deus faz. A gente tem que fazer o que é reto. O que você faz quando você é pego numa blitz? Se você tiver com o documento errado do seu carro, você paga o guarda ou você diz, eu estou errado? O que você faz quando você vai entregar um imposto de renda? Você entrega certo ou você tenta fazer errado? O que você faz quando você vai entrar num cinema ou num circo que está com seu filho e a idade até 10 não paga, você fica baixando a idade dos seus filhos para menos de 10, ou você diz, esse aqui já tem 11. Faça o que é reto diante de Deus e Deus honrará você. Isso é importante, é as condições de Deus. Olha que coisa interessante, conta-se que um pai foi caminhar com um filho no bosque, o pai conhecia o bosque,
conhecia os lugares complicados, conhecia os lugares mais problemáticos e sabia onde tinha possivelmente animais selvagens lá. Ele disse para o filho: você vai andar comigo, você vai segurar a minha mão, e eu vou levar você para passear nesse bosque. No meio da caminhada, o filho soltou a mão do pai, porque viu uma borboleta colorida voando. E ele correu atrás da borboleta, e ele bateu numa pedra, ele se machucou e caiu. O pai levantou o filho, e disse assim: filho, com muita firmeza e com muito amor, disse assim para ele: eu disse para você, que se você ouvir a minha voz, e fizer o que eu estou dizendo, você vai caminhar seguro. E o menino balançou a cabeça e disse que entendia. Na vida cristã é assim, Deus diz assim: você escuta a minha voz? Você está segurando na minha mão? Eu quero guiar você, mesmo que a vida te apresente coisas extraordinárias e importantes. É importante que você segure na minha mão e seja conduzido com segurança. Deus quer garantir a sua segurança ao seu povo. Era isso que ele disse. Ele garantia a sua presença e a sua segurança. E por último, ele pede para evitarmos a murmuração. Irmãos, que coisa difícil é a murmuração, rebelião e adoração a ídolos. É difícil. As pessoas não largam. Às vezes é o pecado de estimação que a gente esconde para ninguém ver, e Deus está vendo todas as coisas. Não adianta, Deus vai ver todas as coisas. Deus está vendo todas as coisas, e a forma como você se comporta vai determinar o tempo que você vai sair desse problema. Você quer sair rápido? Escute Deus. Quer mais rápido? Seja reto diante de Deus. Mais rápido ainda, evite a murmuração, porque isso vai ser um atraso de vida para você. Os filhos de Israel poderiam ter poupado tempo no deserto, mas eles escolheram o caminho mais longo, o caminho da murmuração, o caminho da contenda, o caminho da rebelião, o caminho da adoração aos ídolos. Eles andavam em círculo, e as pessoas que andam em círculo não avançam na vida, não denotam progresso, fica o tempo todo rodando lá, né? Não sai dali. A gente precisa mudar isso aqui. E olha que tinha um caso interessante de Saul, que era rei, quando Deus disse assim: os amalequitas se opuseram aos filhos de Deus quando eles iam para a terra prometida, e a ordem que Deus disse a Saul: mate todas as pessoas, os reis, os animais, destrua todo mundo. Está entendido? O ouvido seletivo de Saul disse: mais ou menos, né? Depois Deus vê a atitude de Saul, que ele não fez exatamente o que Deus tinha feito. Deus manda o profeta Samuel para repreendê-lo, e diz assim: olha, estou ouvindo no meio de vocês aqui um balido de ovelhas, tem um mugido de vacas grandes, novas, bonitas. E Saul diz: sabe o que é? É que eu separei as mais bonitas, eu não matei, eu trouxe para a gente sacrificar ao Senhor. E estava lá o rei, também poupamos a vida do rei. E Samuel perguntou assim para Saul: tem porventura Deus tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto o obedecer da sua palavra? Eis que o obedecer é maior do que o sacrificar. E eu quero que vocês entendam uma coisa aqui, irmãos. Tem gente que aí não obedece, faz a escuta seletiva, faz o que quer, dá errado, aí diz assim: vou frequentar 7 cultos matutinos. Que número mágico é esse 7? Tirado da onde? Isso não tem na Bíblia. Vou frequentar 10 vigílias seguidas. Da onde tirar esse número, gente? Não tem na Bíblia. Escute, irmão, se vocês tiverem que entender só uma frase, levarem para casa hoje, leve essa agora, tá? Deus não quer que você seja herói, Deus quer que você seja mais santo do que herói. Faça o que é reto diante do Senhor, faça o que é correto diante do Senhor, e Deus vai abençoar a sua vida. É isso que Ele quer fazer. Deus não enviará a sua provisão até que você escute a sua palavra, até que você ande em retidão, até que você guarde os mandamentos e que você feche a sua boca da murmuração. Porque muitas pessoas não são curadas,
porque estão travadas no pecado, que está destruindo essa vida de alcançar pontos, situações mais altas na vida que estão sendo travadas por causa de um erro, de uma decisão errada. Porque muitos jovens não estão passando no vestibular, porque estão travados. O meu primo lá em Brasília, que era ateu, ele fez 8 vestibulares, era o mais bem preparado da família, não passava em um. Quando ele recebeu Jesus e perdoou o pai e mãe, no próximo, nos 5 primeiro, ele passou nos 5 primeiro, porque ele estava travado. O pecado aprisiona as pessoas, e Deus não quer que você fique aprisionado nessa situação. Deus quer que você vá à provisão. As promessas são muitas, são grandes, e quem fez a promessa é fiel para cumprir na nossa vida. Mas eu preciso acreditar, eu preciso fazer a minha parte. Você precisa fazer a sua parte, para que Deus derrame bênçãos incontáveis sobre você e sobre a sua família. Os céus estão abertos de bênção, e o salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos no nome poderoso do Senhor. É Ele que traz a cura, é Ele que traz o problema para o seu filho, é Ele que abençoa o seu filho para passar no vestibular, é Ele que lhe dá a provisão, Ele é o farol da independência, a força que está por trás da nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã, se você ouvir a voz de Deus e andar em retidão diante do Senhor, Deus vai tirar você desse círculo que não lhe leva a lugar nenhum e vai lhe levar às águas tranquilas, porque a provisão de Deus está neste lugar aqui. Louvado seja o Senhor.